Olha aqui para mim. Sabe por que que Deus pergunta para aquele cego? Sabe por que que, eu não sei se você já parou para pensar o quão estranho é Jesus chegar para um cego e perguntar: o que queres que eu te faça? Eu não sei se você já se fez essa pergunta, se você já se questionou, eu não sei se você já teve a curiosidade. Às vezes a gente leva tão a sério Deus e sua palavra que a gente tem medo de questionar, né? Não sei se você é assim, eu sou assim. A gente fica assim, meu Deus. Lá no fundo a gente fala assim, mas como é que Deus pede por um cego? O que ele quer? Só parou para se perguntar por que Deus pergunta? Jesus chega para ele assim. Imagina, Jesus vem de uma jornada de milagres e faz milagres e milagres e milagres, curando enfermo, levantando paralítico, ressuscitando morto. Aí chega para um cego e pergunta: o que queres que eu te faça? Sabe por que Jesus pergunta para o cego: o que queres que eu te faça? Porque não tem a ver apenas com uma cura física. O que Jesus estava perguntando para aquele cego? Porque o que aquele cego estava fazendo? Alguém conhece a história? O que aquele cego estava fazendo naquele momento ali? Pedindo. Ele era um pedinte, né? Era um mendigo, ele estava mendigando. Eu queria muito que você entendesse isso. É que a cegueira, ela condiciona o meu estilo de vida. Então Jesus estava perguntando para ele, mais do que ser curado da cegueira, Jesus estava perguntando para ele: você sabe? Eu estou conjecturando o que Jesus está perguntando, né? Jesus está assim: você sabe que se eu te curar, você vai ter que mudar a sua vida, né? Ninguém vai dar esmola para alguém que vê. Você sabe que se eu te curar, você vai ter que mudar a sua vida. Você sabe que se eu te curar, você não vai poder mais ficar aqui pedindo esmola para ninguém. Você sabe que se eu te curar, você não vai mais poder ficar se fazendo de coitado, vítima. Você sabe que se eu te curar, você não vai poder mais fazer da sua doença a sua fonte de lucro. Você sabe que se eu te curar, você vai ter que recomeçar a sua vida. Então Jesus está perguntando para ele: você está disposto a mudar de vida? Você está disposto a ter que recomeçar depois de velho? Aprender uma profissão? Estou aqui imaginando, né? Aprender uma profissão, ter que se sujeitar agora a trabalhar, acordar cedo, pegar o ônibus, cheio de gente. Você está disposto a viver a vida real agora? Você está disposto? Você está disposto a mudar essa mentalidade de pedinte, de mendigo, para agora ser um homem de trabalho, uma nova vida? Irmãos, às vezes a gente ora e pede para Deus uma coisa que a gente não está disposto a mudar e refazer na nossa vida. Então Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Você quer só enxergar, mas continuar sendo um mendigo? Eu tenho muito mais para você, Jesus está dizendo. Eu tenho muito mais para você do que só uma cura. Eu tenho muito mais para você do que só um milagre. Eu tenho muito mais para você do que só um milagre, uma bênção, um toquezinho, um arrepio, uma prosperidade. Eu tenho muito mais. Jesus está falando: eu tenho a vida eterna, eu tenho uma nova vida para você. Só que para nascer de novo, a velha criatura tem que morrer. Então você não vai mudar. A hora que os seus olhos se abrirem, você não vai só enxergar, a sua mente vai precisar ser transformada. Então Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Eu penso, irmãos, que muitas vezes é melhor, é mais confortável para nós ficar na vida que nós temos. É muito mais ficar do lado de fora, é muito melhor ficar do lado de fora. É muito melhor ficar, tipo assim, não me envolvo, né?
É muito melhor você não colocar a mão. É muito melhor você não ver nada. É muito melhor você ficar do lado da razão. É muito melhor a gente ficar do lado da crítica. É muito melhor a gente ficar do lado do orgulho. É muito melhor ser orgulhoso. Irmão, é muito fácil ser orgulhoso. É ou não é? É muito fácil ser orgulhoso, ser crítico. É muito fácil ser juiz, né? O que o juiz faz? Ele senta na cadeira e dá sentença, né? O orgulhoso, ele senta e ele está ali no pedestal do seu próprio coração, achando o que ele acha, pensando o que ele pensa, definindo as coisas a partir dos anseios do seu coração. Por isso que é muito mais fácil uma bênção do que nascer de novo. É muito melhor um toque de Deus para operar um milagre na minha vida do que mudar a minha cabeça, minha mentalidade, meu jeito de pensar, de agir. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Não é por um toque. Transformai-vos pelo quê? Pela renovação do vosso entendimento. Então, irmãos, o que você quer que Jesus faça de verdade? Porque o que o nosso coração quer é aquilo que dá prazer, satisfação. A gente sabe muito bem o que quer, mas o que realmente a gente precisa? O que realmente a gente precisa? O que realmente Deus vê em nós que nós precisamos ser transformados? É por isso, irmãos, que ver é crucial para a vida do crente. Por isso que ver é importante para a vida de um cristão. Ver de verdade, ver a Jesus, ver a palavra, é ter o nosso interior despertado, iluminado pelo toque do Espírito. Por isso eu acho que a gente aproveita mal a presença de Deus. Parece que Jesus é como se Jesus chegasse para aquele e fala: olha, eu acho que você só vai ter uma chance. Não que Jesus é o gênio da lâmpada, né? Não é isso. Mas Jesus estava passando, estava indo cumprir a vontade de Deus. Então, talvez seria o único dia que ele estaria ali, não sei, coisa da minha cabeça, né? Ele chega ali e fala: olha, não sei se a gente vai se encontrar de novo, né? Talvez, mas assim, você tem uma chance. O que você quer que eu te faça? Sabe, parece que ficou um vácuo, né? Um buraco ali na história entre aquela pergunta, aquilo que entrou no coração daquele homem. Eu não sei o que aquele homem fez depois. Não sei se ele virou um seguidor de Jesus ou não. Não sei se ele construiu uma vida, né, como um discípulo de Jesus. Mas fica uma pergunta para nós. Porque baseado naquilo que Jesus pode fazer e nos dar, irmãos, nós vamos ter que entender que mais do que o Jesus pode fazer é quem Ele é. A igreja não é uma casa de passagem. A igreja não é como uma estação de comboio, né, onde passa, vem, faz alguma coisa e vai. Não, a igreja, a Bíblia diz que a igreja é a casa de Deus, é a morada de Deus. E às vezes nós nos comportamos como aqueles que estão desfrutando de uma passagem de Deus. Ah, Deus está passando por aqui. Ô, Senhor, já que o Senhor está por aqui, né, não esquece que eu tenho aquela conta para pagar. Ô, Senhor, não esquece que tem tal problema. Não esquece que, né, meu Deus, tem isso, tem aquilo. Irmãos, não tem a ver com o que Deus dá. Tem a ver com quem a gente serve. Não tem a ver, irmãos, com o que a gente recebe. Tem a ver com o que a gente vê. Tem a ver com o que os nossos olhos estão contemplando. É quem é Deus sobre nós, quem governa. Não tem a ver só com as coisas que eu recebo, porque hoje eu posso ter, elas acabam, amanhã elas podem não ter mais, mas Cristo é para sempre. Cristo vem e muda o meu jeito de viver. Ele faz milagres, Ele é bom, Ele opera bênçãos e maravilhas. Irmãos, isso é tão pouco
diante daquilo que Deus é. Eu não estou satisfeito com a ideia de que Jesus pode vir me dar uma coisa e eu continuar a minha vida do meu jeito. Eu não me conformo com a ideia de que Deus pode vir me dar uma bênção e daqui para frente eu vou continuar governando a minha vida e com aquilo que Ele me deu. Eu não sei governar a minha vida. Eu não sei o que é melhor para mim. Deus é quem sabe. Ele me fez, Ele me construiu. A Bíblia diz que os nossos dias estavam escritos antes da fundação do mundo. Ele nos conhece. Desde o ventre da nossa mãe, Ele nos escolheu. Ele sabe quem somos. Ele tem um destino. Ele quer reinar sobre nós e nos dar a vida de verdade. E nós estamos lutando por coisas. É muito ruim, irmãos, viver uma vida pegando o que Deus dá e eu continuo. Deus me dá mais uma coisa, eu vou levando. Do meu jeito, da minha forma. É engano. Jesus se apresenta para nós como se apresentou para aquele homem, dizendo: se você vê, se você me vê, se os seus olhos, os olhos do seu interior forem iluminados e você descobrir quem eu sou, você vai viver a vida de verdade. Então é muito ruim, irmãos, receber uma bênção e continuar mendigando. É muito ruim receber um toque e continuar na esmola, no chão, à mercê da misericórdia desse mundo, das coisas. É muito ruim. Imagina o desafio daquele homem. Agora eu estou vendo. As pessoas vão olhar, acabou a esmola para ele. Então, irmãos, ver Jesus verdadeiramente é muito além de uma imagem. Por que é mais fácil colocar uma imagem aqui? Eu posso construir uma imagem, uma foto de Jesus e dizer: não, eu estou vendo Jesus. Não, e continuar a vida do mesmo jeito. Quantas pessoas viram Jesus naquela época? Milhares de pessoas. Muitas das pessoas que viram Jesus com seus próprios olhos gritaram: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Então eles não viram de verdade. Eles olharam para aquele Jesus que poderia fazer milagres, multiplicar o pão. Irmãos, nós cantamos aqui, os discípulos a caminho de Emaús. Quando aqueles homens viram Jesus de verdade, quando o seu interior mudou, para eles perceberem quem era Jesus, o que era aquele homem, a Bíblia diz que eles mudaram a rota da sua vida. Quando eles viram Jesus, eles não se importaram mais com as paixões do seu coração. No caso deles, eles estavam decepcionados. A Bíblia diz que eles estavam decepcionados. Eles esperavam que uma coisa acontecesse, essa coisa não aconteceu. Então eles foram trilhar o caminho deles. Mas a Bíblia diz que quando os olhos se abriram, eles perceberam: nós estamos no caminho errado. Essa é a verdadeira vida de um cristão, que quando tem os seus olhos abertos, vê Jesus. Agora eles viram um seguidor de Jesus, não um seguidor de si mesmo. Agora tudo que ele é, tudo que ele faz, tudo que ele vive, se volta para a vida de Jesus, não mais para ele mesmo. A conversão verdadeira, irmãos, é uma mudança do caminho. É por isso que Paulo, quando chega em Efésios, ele olha para aquela igreja, ele está ali, ele cuidava daquela igreja, ele escrevia cartas para aquela igreja, ele estava apacentando aquela igreja, cuidando, lançando fundamentos para aquela igreja. E ele elogia aquela igreja, ele fala: olha, eu tenho boas coisas para falar a respeito de vocês estão alinhados com as coisas do Senhor, mas eu oro para que o Pai lhes dê sabedoria e revelação. Eu oro para que o Pai ilumine o interior de vocês, para que vocês vejam as riquezas, a grandeza, aquilo que a esperança. Como é que um homem, irmãos, que viveu sendo rejeitado, sendo perseguido, fala de riquezas? Porque ele sabia que a riqueza não é as coisas que ele tinha,
não estava nas coisas que ele tinha, com licença. A riqueza não era o que Deus pode dar, a riqueza está em quem Deus é. Então ele falou: olha, vocês são muito legais, Deus está aqui no meio de vocês, mas eu oro para que vocês vejam. Sabe por quê, irmãos? Porque quem vê Jesus se torna um seguidor. Os discípulos a caminho de Emaús, seus olhos se abriram, agora eles não seguiram mais para Emaús, agora eles voltaram para Jerusalém. Eles se tornaram seguidores da palavra de Jesus. Então, irmãos, eu penso que os nossos dias são dias cruciais para a continuidade da nossa história como igreja, da nossa história como cristãos. Porque muita coisa hoje nos é oferecida, muita coisa está à nossa disposição, mas uma coisa só é necessária nós continuarmos observando: Jesus e sua vontade. Para isso é necessário de um toque do Espírito, para que o nosso interior seja iluminado. E quando você abrir os seus olhos, você não vai ver uma mesa cheia de presentes. Quando você abrir os seus olhos, quando nós abrimos os nossos olhos, a primeira coisa que a gente vê: as coisas que estão erradas. Sabia? Repito insistentemente, eles estavam indo para Emaús. Quando os olhos abriram, eles falavam: opa, estamos no caminho errado. Quando os olhos se abrirem, irmãos, nós vamos ser confundidos pela santidade e majestade de Jesus, e tudo que está equivocado vai ficar evidente. Alguma mulher aqui limpa a casa com a luz apagada? Tem alguém aqui que varre a casa com a luz apagada? Com as janelas fechadas, o estoure fechado? É necessário de luz para ver aquilo que precisa ser transformado. Aquele homem queria enxergar. Jesus queria dar para ele uma nova vida. Com os olhos abertos, ele estaria diante de uma nova vida. Então a pergunta que eu faço nessa manhã, que eu acho que Deus está fazendo para nós, não sou eu: o que queres que eu te faça? Irmão, aproveita. Deus está aqui, está em casa, o Espírito está em casa. Mas pensa bem. Pensa bem o que você vai pedir, porque aquilo que você receber pode te afastar dele. Às vezes aquilo que você recebe te leva para longe, mas aquilo que você deixa te aproxima dele. Lembra do jovem rico? O jovem rico chega para Jesus e fala assim: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Faz isso. Isso eu faço. Poxa, que legal que eu sou. Aí Jesus fala: mas a vida não é só isso. A vida não é só você faz e recebe algo em troca. Jesus está falando: mas se você quer entrar no reino, ou seja, se agora você quer ser governado por Deus, então você vai ter que deixar aquilo que te impede de ser um seguidor. Jesus diz: pegue suas coisas, vai lá, vende, reparte aos pobres e segue-me. Jesus não queria o dinheiro dele, Jesus não queria a oferta dele, Jesus não queria o recurso dele, Jesus não queria a riqueza dele. Jesus queria que ele deixasse aquilo que impedia ele de ser um seguidor de Jesus. E aí, irmão, a pergunta que eu faço: o que nós precisamos deixar para verdadeiramente ser um seguidor de Jesus? O jovem rico, Nicodemos, eram pessoas que passaram pela vida de Jesus, mas não conseguiram deixar. Eu não sei o que aconteceu depois, a gente não sei do futuro da vida deles, a Bíblia não relata, há histórias por aí, mas o que queres que eu te faça? Porque muito daquilo que Deus pode fazer, porque Ele pode todas as coisas, nos impedirá de ser um seguidor. E o maior desejo de Jesus, irmãos, é que nós sejamos um com Ele, é que nós o sigamos, o conheçamos de verdade, porque a verdadeira vida está nele. Só que, irmãos, ninguém se torna seguidor de algo que não vê, que não percebe. Ninguém consegue se tornar seguidor de algo que... Se você não ter uma revelação clara de Jesus, da sua palavra,
se não houver esse batismo do Espírito, esse toque do Espírito em nós, nós vamos depender de regras. E fala a verdade, irmão, é ruim viver de regras, é ou não é? Não é ruim viver de regras? Principalmente religião, é ruim seguir regras de religião. É ruim, irmão, seguir regras de religião. Por isso que Jesus não deu regras, Jesus deu fundamentos. Jesus não deixou regras, Jesus deixou fundamentos. Sabe por quê? Porque a regra, ela me limita. Os fundamentos, eles me permitem construir sobre. Ah não, então você está dizendo que eu posso construir do jeito que eu quiser. Não. A pedra, o fundamento, ele deixa um nível, um prumo. Jesus é a pedra angular. Ou seja, a gente constrói, edifica as nossas vidas, você com sua profissão, com suas coisas, com o dom que você tem, com aquilo que Deus te deu, com a sua empresa, o seu trabalho, sua família, mas existe um fundamento. Alguém trabalha com construção? Quem trabalha com construção e levanta a mão. Você já provou de construir, levantar uma parede sobre um fundamento errado? Você já chegou a ter a experiência de um dia construir uma parede e aí você percebeu que o fundamento estava errado? Já provou isso? Já teve essa experiência? Se você colocar o primeiro fundamento do jeito errado, tudo que você for colocando depois, lá, quando chegar lá em cima, você vai perceber que estava torto, estava errado. É por isso, irmãos, que Jesus não deixou uma lista, Jesus nos deixou fundamentos. Os apóstolos não nos deixaram regrinhas, eles nos deixaram fundamentos. Gessé, mas está cheio de coisa ali, que isso é bom, isso pode, isso... São fundamentos. Vamos lembrar do jardim do Éden. Deus constrói o jardim, deixa o homem no jardim, Adão e Eva no jardim, e fala para eles: olha, vocês podem comer livremente daqui, mas daquela árvore, não. Irmãos, aquilo ali era uma regra ou era uma proteção? Era uma regra ou era uma proteção? Mas o que o diabo disse para eles? Isso é uma regra, isso aí, vocês vão obedecer essa regra? Ele está enganando vocês. Se vocês fizerem isso que ele está dizendo para não fazer, vocês vão se dar bem, é gostoso, o fruto é uma delícia. Irmãos, Satanás não estava dizendo que o fruto, quando comesse apenas, era bom. Satanás estava despertando no homem. Presta atenção nisso, irmãos, por favor. Satanás não estava dizendo, olha, né, a gente sempre acha que é uma maçã, né? Vamos lá. Satanás não estava dizendo, olha, come essa maçã, que ela é deliciosa, é a maçã mais doce que você vai provar na sua vida. Não, Satanás não estava dizendo isso. Satanás estava dizendo, olha, se você comer, você vai desfrutar de uma coisa tão gostosa que é seguir seus próprios interesses. Satanás estava falando, você vai desfrutar do prazer de obedecer a si mesmo. Você vai sentir. Irmãos, vamos falar a verdade. Todos nós temos nossos próprios caminhos, temos sonhos, temos desejos. A gente fala, eu acordo, eu vou falar o quê? Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer tal coisa. A gente segue os nossos anseios. Deus estava dizendo, olha, eu tenho uma vida para vocês, de relacionamento, de plenitude, eu tenho uma vida plena para vocês, mas não vão por esse caminho, não comam isso aqui, porque isso aqui vai lhes dar, vocês vão conhecer agora, vocês vão ter um conhecimento de algo que eu estou protegendo vocês. Então, irmãos, não é pela fruta, não é pelo sabor daquele fruto, não é por se era doce ou se não era, era pelo prazer. Aí, Satanás está dizendo, é bom seguir seus próprios interesses. Irmão, vamos falar a verdade, vamos falar de forma bem carnal aqui. É bom ou não é? Dá prazer ou não dá seguir nossas próprias vontades? Pô, vocês são santos, cara. Uau, estou impressionado. Irmão, quem é que quando fala mal do outro não se sente bem? Eu me sinto maravilhosamente bem. Eu acho que vocês têm que pregar para mim, porque vocês não sentem nada disso. Rapaz, isso é outra conversa. Vai dizer, irmão, o pecado não é bom.
pecado é bom ou não é? Gente, calma, Deus não vai matar a gente aqui, tá? Deus também sabe que para a carne do homem é pecado bom. Relaxa, gente. Faz assim, ó. Faz assim. Relaxa, calma. De novo, o pecado é bom ou não é? Oxi. O nosso orgulho não deixa nem reconhecer que o pecado é bom, mas a gente peca. Ou alguém não peca aqui? Eu peco. Eu peco, irmãos. Amém? O pastor peca. Ok? Tá vendo, irmão? Nós precisamos de uma transformação. Nós precisamos ter os olhos abertos para ver quem somos primeiramente. Nós temos dificuldade, irmãos, de reconhecer o pecado, de dizer que nós somos maus, que nós somos orgulhosos, somos fofoqueiros, somos maledicentes. Nós temos dificuldade de dizer que a gente não consegue se alegrar com a alegria do outro. Quem é que já chorou com alguém aqui que está chorando? Quem é que já consolou alguém que chora? Vai dizer para mim que é bom se alegrar com a alegria do outro? É difícil. É difícil. Está vendo como nós precisamos de uma transformação? O orgulho, está vendo como nós preferimos a religião do que Jesus? Nós preferimos ficar cego. Por quê? Porque a cegueira sempre nos torna dependente de alguém, de uma igreja, de uma religião, de uma regra, de uma lista, de alguém, do pastor, de qualquer coisa. É melhor. A gente fica mendigando. É melhor ser cego. A gente vai ficar mendigando, vai viver uma vida sempre de esperar por migalhas. A gente vem para a igreja para pedir bênçãos, migalhas, para comer o pão do milagre. Jesus quer nos dar quem Ele é, uma vida de verdade, uma nova vida nele. Mas é melhor ficar cego. É melhor criticar, é melhor ser orgulhoso, é melhor ser indiferente. Foi isso que Satanás falou para Adão e Eva: come que vocês vão ver como é bom. Vocês vão sentir bem. Vocês vão sentir livres. Nós falamos isso aqui há um tempo. Satanás disse que o homem seria livre, né? Seria grande, seria como Deus. Irmãos, nós éramos felizes no jardim, num lugar assim, pequeno, com limites. Olha para mim. Nós éramos livres no jardim e hoje somos escravos fora do jardim. Satanás enganou a humanidade, fazendo com que nós vivêssemos uma vida baseada naquilo que nós achamos. Deus tem a melhor vida para nós. Tá, Jessé, então me dá a lista de regras que eu preciso seguir. Não tem. Tem que seguir Ele. Segue os seus fundamentos. Tem que ter o interior iluminado. Sabe por quê? Porque se você não vê Jesus, se você não entender, não compreender, não houver uma transformação, um novo nascimento, vai chegar uma hora que você vai cansar de seguir regras, você vai cansar de seguir padrão, você vai cansar. Alguém diz: olha, não pode fazer isso. Durante um tempo vai, irmão. Um tempo você consegue, daqui a pouco você não consegue mais. Você fala: cansei desse negócio, eu quero ser livre. Você já viu alguém que se desviou da igreja? Primeira coisa que ela faz: me libertei. Ele não se libertou de Jesus, ele se libertou da religião. Mas Jesus veio para nos dar liberdade, irmãos. Mas não liberdade para fazer o que quisermos. Liberdade para não viver mais segundo os prazeres do nosso coração. Ele nos deu liberdade para não ser mais escravo desse desejo de pecar e de fazer. Ele nos deu liberdade para agora viver uma vida segundo Ele e Sua vontade. Mas se você não vê, se não for um negócio, irmãos, que queima e te transforma por dentro, quando nós vemos Jesus verdadeiramente, ninguém vai precisar dizer para você o que você deve fazer ou não, mas por meio da palavra, irmãos, você se torna um com Jesus, um com seus irmãos, e a vontade do Senhor começa a fazer sentido para nós. Satanás estava dizendo: olha, como que você vai ser feliz agora? Irmãos, o mundo busca isso, felicidade. O mundo busca felicidade, o que o mundo quer, o que a vida
o que nos ensinam, o que a televisão diz, o que os filmes nos dizem, o que é? Você vai ser feliz, você luta pela felicidade. E a gente sempre acha que a felicidade está atrelada ao que nós vamos ter. Por que a maioria das pessoas não são felizes? Porque a nossa ideia de felicidade é ter as coisas. Por que a maioria das pessoas vivem uma vida decepcionada? Porque elas acham que satisfação, contentamento e felicidade é ter as coisas. Satanás, irmãos, colocou isso no sistema desse mundo. E infelizmente isso entrou dentro da igreja. E infelizmente agora nós mudamos a nossa mensagem para dizer: não, é verdade, Deus quer te fazer feliz, Ele pode fazer milagres para você. Deus pode mudar a sua história, Deus pode te prosperar, te dar um novo carro, uma nova casa. Você pode alcançar todos os seus sonhos. A felicidade não está nas coisas. A felicidade está numa pessoa, Jesus. Irmãos, Jesus, Ele sempre vai dar aquilo que é preciso para que a vontade dEle aconteça. Amém? Eu vou te dar um exemplo. O povo de Israel estava diante do exército inimigo. Tinha um gigante chamado Golias afrontando o exército do Senhor. E todo mundo estava com medo daquele gigante. Qual que era a vontade de Deus? Dar vitória ao seu povo, ao povo de Israel. Naquele dia, só era necessário uma coisa. Se levantou um homem, um menino, Davi, dizendo: eu vou enfrentar esse gigante aí. Eu vou enfrentar esse camarada aí. O que foi preciso naquele dia para Davi derrubar aquele gigante? Uma pedra. Uma pedra. Irmãos, uma pedra naquele dia trouxe alegria. Uma pedra. Ele pegou 5. Ele falou assim: vai que eu erro, Tenho 5 tentativas. Ele pegou, mas uma pedra foi suficiente para ele derrubar aquele gigante. Irmãos, Deus sempre vai dar o que é necessário para que a vontade dele seja feita. E naquele dia, a vontade de Deus foi feita. O povo de Israel venceu. O que houve no exército de Israel? Alegria. Estava todo mundo feliz, irmão, realizado, contente. Tudo cortado, machucado, um perdeu o braço, a mão na guerra, mas eles estavam felizes. Tipo, ganhamos. Então, irmãos, o que eu entendo? Se Deus dá tudo o que é preciso para a vontade dele ser feita, aonde está a minha alegria? Na vontade dele. Se a minha vontade for transformada na vontade de Deus, eu vou ter tudo o que é necessário para cumprir a vontade dele. Então, o que me torna, irmãos, feliz, contente, o que me dá satisfação, contentamento, não é as coisas que eu vou ter, mas é aquilo que eu anseio. Se a nossa vida estiver alinhada com o desejo de fazer a vontade de Deus, nós vamos ter tudo o que é preciso. O problema é que nós fugimos da vontade de Deus para realizar as nossas próprias vontades. Aí a gente não consegue, a gente não alcança a realização dos sonhos. Aí o que a gente tem? Tristeza, decepção. É muito mais fácil, irmãos, aceitar a vontade de Deus, porque na vontade dele tem tudo o que é necessário. Você olha para os milagres de Jesus, aquela multidão estava com fome, precisava comer. Qual que era a vontade de Deus? Pregar para aquela multidão, pregar o reino para aquela multidão. Mas o povo estava com fome, então o que o povo precisava? Comida. Só que eles escolheram obedecer à vontade de Deus. Naquele dia houve comida, houve milagre. 5 pães, 2 peixes alimentaram uma multidão inteira. Aonde está o contentamento, irmãos? É na vontade do Senhor. Por que nós precisamos ser transformados? Porque é o meu querer que tem que mudar. Se agora eu desejar o que Deus está fazendo, bom, não vai faltar nada. Agora, se eu desejar só o que eu penso, o que eu acho, vou ter que suar muito,
a probabilidade é pequena de tudo dar certo ou como eu queria, e aí eu não vou ter alegria, não vou ter satisfação, vou viver uma vida de decepção, de insatisfação. Felicidade passa longe, só nos filmes, final feliz. Mas em Jesus nós temos tudo o que nós precisamos para cumprir sua vontade. É por isso que no Salmo 23, Davi diz: o Senhor é meu pastor e eu não sinto falta de nada. É por isso que Davi diz: o Senhor é meu pastor, eu não sinto falta de nada. Davi não estava dizendo que ele teria tudo o que ele precisa. Davi estava dizendo: eu sou uma ovelha dele. Está vendo, irmãos? O que mudou não foi as coisas que Davi ganhou de Deus, mas é quem ele entendia que ele era, quem ele entendia que Deus era. O que mudou não eram os presentes que Deus deu para Davi, mas é quem Davi entendia que ele era. Abre comigo Salmo 23, vamos ler junto. Vamos lá, Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vamos lá, vamos ficar nesse versículo aqui. Volta lá, meu amigo. Nós lemos esse versículo sempre pensando assim: o Senhor é meu pastor, beleza? Só que quem é que está falando ali? Quem que está dizendo o Senhor é meu pastor? Não, é uma ovelha chamada Davi. Esse é o ponto. A gente lê o Salmo 23 esperando algo do pastor. Jesus, tá, irmão? Não sou eu. A gente lê o Salmo 23 dizendo assim: parece que a gente lê o Salmo 23 lembrando Deus de quem Ele é. Senhor, é o seguinte, Senhor, vem cá. O Senhor é meu pastor? E assim, mas a pergunta aqui é, irmão, o Senhor é nosso pastor mesmo? A pergunta é, mas realmente Jesus é nosso pastor? Porque eu não sei se você sabe, mas a ovelha, ela é guiada pelo pastor. É ou não é? Alguém já viu uma criação de ovelha? Alguém já teve a possibilidade de ver uma criação de ovelha? Então assim, a gente lembra Deus de quem Ele é, mas nós esquecemos de quem nós somos. Então a gente fala assim: Senhor, o Senhor é meu pastor. E aí Deus está falando: mas você não quer ser minha ovelha, né? Não, eu sou o pastor, mas você não quer ser minha ovelha? Então assim, a gente lembra a Deus do que Ele é, esquecendo de quem nós somos. Porque alguém já viu um pastor de ovelha deixar as ovelhas passar fome? Eu nunca vi. Eu nunca vi o pastor deixando as ovelhas passar fome. Ele vai atrás, irmão. Ele leva para a montanha, leva para um terreno aí, ele leva para o outro lado, ele compra, ele pega comida, ele faz alguma coisa, ele tem uma obrigação ali, ele tem que cuidar das ovelhas. A Bíblia diz que o pastor dá a vida pelas ovelhas. Então assim, a pergunta não é se Deus é o nosso pastor, a pergunta é se nós somos sua ovelha. Porque se nós somos ovelhas, a gente tem que andar do lado dele. A gente tem que seguir Ele. Se nós somos ovelhas, nós andamos junto dele. Porque se nós somos ovelha do pastor e andamos com Ele, não vai faltar nada. A diferença é que nós olhamos para Jesus como pastor e a gente fala assim, nós escrevemos esse versículo de um jeito diferente. A gente fala assim: o Senhor é meu pastor e tudo que Ele quiser, que eu quiser, Ele vai me dar. Não.
Alguém já viu uma ovelha desesperada exigindo do seu pastor, né, do pastor ali, alguma coisa? Não. Ela ouve a voz do seu pastor e segue. Irmãos, a ovelha, ela vai onde o pastor... Vamos lá, vamos interagir. A ovelha vai onde o pastor... A ovelha, ela segue por onde o pastor guia. Às vezes o pastor precisa usar o cajado para guiar a ovelha. Às vezes ele precisa puxar. Por isso que ele diz, ainda que eu passe pelo vale... Ele não diz assim, caso, né, se, né, tipo assim, ele fala assim, quando eu passar pelo vale... O que ele diz? Eu não terei medo. Por quê? Aonde está a segurança da ovelha? Não é nos pastos verdejantes. A ovelha se sente segura mesmo passando pelo vale da sombra e da morte. Por quê? Porque ele tem quem lhe cuide. Nós somos diferentes. A gente faz os nossos próprios caminhos, se desespera, tomou uma decisão errada, um caminho errado. Aí o que a gente faz? Oh, Senhor, vem me buscar. Senhor, é o seguinte, faz alguma coisa por mim, o Senhor é meu pastor, lembra? Aí, irmãos, é que entra aquela parábola da ovelha perdida. A ovelha não foi feita para andar sozinha. A parábola é da ovelha o quê? Perdida. É a ovelha que tomou seus próprios caminhos. Então não faça da ovelha perdida um fundamento, amém? Aquilo ali não é o modelo certo. O modelo certo não é aquele. O Senhor vem me buscar, o Senhor, aonde eu for, Ele vai atrás de mim. Não, o modelo certo não é. O modelo certo é: o Senhor é meu pastor, eu sou sua ovelha, então Ele me guia, Ele me alimenta, Ele me mostra o que fazer, Ele diz por onde eu vou, Ele usa o cajado. Sabia que o pastor usa o cajado? Se uma ovelha vai dar uma desviada, ele pega e... Quando você vai ver uma imagem do pastor de ovelhas, algumas tem uma curva na ponta, né? Já viu? O cajado vem assim, tem uma curva, é para puxar, irmão, puxa pelo pescoço assim, volta para cá. Mas isso a gente não quer. A gente quer que o pastor deixe a gente ir para onde quiser, construir nossos próprios caminhos. Não, faça a sua vontade. Não. Sabe o que esse versículo está dizendo? Esse versículo está dizendo assim, livro de Jessé, capítulo 1, vamos lá. Eu sou sua ovelha. Eu sou sua ovelha. E tudo que eu precisar, como ovelha, o Senhor me dá. Então a pergunta não é se Deus é pastor. A pergunta é se nós somos sua ovelha. Dá uma cutucada no seu irmão aí. Dá uma cutucada aí, tem uns que estão dormindo. Cutuca ele aí. Pergunta assim para ela assim, ó. Fala assim, acorda. Pergunta para ele aí, o Senhor é seu pastor? Pergunta assim, ó, você é a ovelha dele? Pergunta aí, irmão, fala assim, ó, você é a ovelha dele? Fala assim para ele, ó, se ele for o seu pastor, se você for ovelha dele, tudo que uma ovelha precisa, o pastor dá. Fala assim, ó, fala para ele, se você for uma ovelha, tá tudo certo. Jessé, mas eu não estou entendendo, como assim? Eu vou tentar ser mais claro, é que nós não somos ovelha. Então a gente quer muitas coisas. Irmãos, a ovelha não quer luxo. Já viu uma ovelha pedindo luxo? Uma ovelha quer luxo? Quer riqueza? Não, o que ela quer? Ela quer o alimento, é o pão diário. Ela quer o lugarzinho onde ela vai estar cuidando.
Eu falei aqui quinta-feira, eu morei no sertão um tempo, né? Nuno morou também, vocês conhecem. Sabe como é que o pastor faz para diferenciar a ovelha dos bodes? Alguém já viu que como que descobre qual é a diferença da ovelha e um bode? É muito simples, tá? Faça esse teste. É perigoso, mas faça esse teste. Pega o cajado. Você pega um cajado, se dá na cabeça desse. Pá! A ovelha, sabe o que a ovelha faz? Irmão, se você vê o que o bode faz, rapaz, ele vira macho. Primeira coisa que ele faz, ele levanta a cabeça, ele já estica a cabeça aqui, ó. E ele vai para cima. Ele vai para cima. Presta atenção aqui. Mas o que o bode está fazendo lá? Ó, não me interprete mal, tá, irmãos? O que o bode está fazendo no meio das ovelhas? Ah, irmão, ó. O Senhor é meu pastor, tem comida aqui. Tem comida, tem bênção, tem milagre. Tá tudo certo, tem festa. Tem arrepio, tem glória a Deus. O bode está ali, irmãos. Mas na hora de obedecer, na hora de seguir. Então o problema não é em Deus, não em nada. O problema é de identidade. Fala assim, ó, identidade. Por isso que Jesus falou para o bode, não, para Nicodemos, tem que nascer de novo. Por isso que Jesus falou para Nicodemos, não dá para melhorar, não dá para colocar uma ovelha, uma roupa de ovelha no bode. Você tem que nascer de novo. Fala para o irmão, tem que nascer de novo. Ó, antes que você me interprete mal, olha para mim. O pastor, no caso, não sou eu, tá? Faz assim. Eu não estou falando de mim, amém? Quem é o nosso pastor? Quem é o nosso pastor? Senhor. Ok. Tem que deixar bem claro, né? Senão os irmãos vão dizer, o pastor lá. Então, o negócio é identidade. A gente não quer ser ovelha, mas a gente quer que ele seja pastor. Então a gente se infiltra, né, no meio dos discípulos de Jesus e fica igual a multidão. Me dá pão, me dá peixe, me dá milagre, me dá aquilo, me dá aquele outro, me dá o que eu quero. O Senhor não deixa faltar nada. O Senhor não deixa faltar nada para as ovelhas. Gessé, você está me dizendo então que se eu vier para a igreja agora, se eu começar a congregar na igreja, Deus vai dar tudo o que eu quero? Não! É uma questão de identidade. É uma questão de quem você é. Não é uma questão do que Deus pode fazer. O problema é que o certo é que quando nós mudamos a identidade, a gente não quer mais as outras coisas. Você está entendendo? É nesse ponto que eu quero chegar. Eu não estou dizendo que agora, se você vir para a igreja, você vai ter tudo. Não. Eu estou falando que se nós nos transformarmos em ovelhas, até o que a gente quer, a gente vai mudar. A gente vai querer mais as outras coisas. A gente não vai mais querer. Não, é Jesus que a gente quer agora. Então não está naquilo que Deus pode fazer, está naquilo que eu desejo. Está no que eu espero. Está na natureza, irmãos. Está na essência. Por isso que é necessário nascer de novo. É necessário recomeçar. É necessário desconstruir uma vida de pensamentos, de intenções, desejos, anseios, expectativas, para agora olhar para o pastor e dizer: agora estou bem. Então, a diferença entre a ovelha e o bode é no desejo. É o que ela quer. Irmãos, a ovelha só quer o pastor. Por isso que Davi disse: não preciso de mais, nada me faz falta. Eu não vou dizer que isso aqui é um erro de tradução, né? Deus o livre. Os irmãos vão dizer: o pastor disse que a Bíblia está errada. Não é isso que eu estou dizendo. É uma interpretação do nosso português para o que está dizendo aqui. A gente lê como, não falta nada, tipo, eu vou ter tudo. Não.
Esse nada faltará é porque ele está dizendo, não preciso de nada. Não, eu não sinto falta. É como se chegar para o Flávio, pô, cara, teu carro tá velho, né, cara? Tá velho, pô, você precisa de um carro novo. Não, tá bom, então. Se vier, se der certo, se Deus me abençoar, eu vou lá, compro um, você ganha dinheiro, né? Vender umas máquinas aí. Mas tipo assim, tá bom, tá tudo certo, tá bem. Isso que eu falo que é contentamento. O contentamento não é porque você, já então eu vou ter que viver uma vida miserável. Não tem nada a ver com isso. É essência, irmãos. É o nascer de novo. Quando você nasce de novo, o que você deseja muda, o que você gosta muda, o que você espera muda, as coisas que você almeja mudam. Porque uma ovelha, o que a ovelha mais ama, irmãos, é o pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz, a gente gosta, né? Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Guia-me para as águas tranquilas. Renova minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Quando eu tiver tá vendo que não é se? Não. Ele está dizendo, vai acontecer. Quando eu passar pelo vale da sombra da morte, porque tu estás comigo. A tua vara, teu cajado. Espera aí. Ele está dizendo assim, vai ter problema, vai ter dificuldade, vai dar ruim, muita coisa. Mas ele não diz assim, o Senhor vai me livrar. Não. Onde que está a alegria da ovelha? O que ela diz, eu não temerei mal algum. Por que ela não temerá mal algum? O que uma ovelha precisa? Da presença. É a presença. O que deixa a ovelha segura e feliz não é quando ela vê o helicóptero vindo para resgatar ela. Não. É quando ela olha para o lado e vê que o pastor está ali. Ele não está dizendo, olha, quando eu passar, caso eu faça alguma coisa errada na vida e o Senhor me castigue, né? E é assim que a gente pensa. Quando eu fazer uma coisa errada e o Senhor me castigue, eu não vou ter medo porque o Senhor vai me livrar de lá. Não, ele está dizendo, eu não tenho medo porque Ele está comigo. Olha o que ele diz. A tua vara e o teu cajado. Não, irmãos, tem alguma coisa errada com a gente. O que a gente acha que o cajado de Deus faz? Vamos falar a verdade. Vamos falar a língua portuguesa dos crentes evangélicos. O que a gente pensa que o cajado de Deus é? Irmãos, ou Davi está errado, ou nós estamos errados. Eu acho que somos nós. Espera aí, irmão, para que servia o cajado? Para que servia a vara? Para corrigir. Pegou o caminho errado, volta. Puxa de volta. Ele está dizendo, aquela vara que corrige, aquele cajado que me guia, é um consolo para mim. A gente acha que consolo para nós é milagre. Aqui eu sei que ninguém acha isso. Estou falando de outros lugares, né? Outros lugares bem longe. A gente acha que consolo, eu vou te dar, meu filho, tudo que você quer. Peça que Deus te dá. A gente acha isso consolo. A gente vem para o culto, sente um refrigério, a gente fala, Deus me consolou hoje. Rapaz, ganhei aquela causa na justiça. Como Deus é bom. Não. Davi está dizendo, o que me consola, o que me tranquiliza, é saber que eu tenho alguém que me corrige. Fala assim comigo, correção é consolo. Fala assim para mim, disciplina me tranquiliza.
Porque eu não sei como fazer. Fala, porque eu não sei como fazer. Eu sou uma ovelha. Fala assim, ó, uma ovelha sozinha se perde. Uma ovelha rebelde se perde. Não é Deus que tem que mudar. Não é a circunstância que tem que mudar. Não são seus irmãos que tem que mudar. Não é o pastor que tem que mudar. Não é a igreja que tem que mudar. É a nossa identidade. Quem nós somos em Cristo. Quem Cristo é para nós. O meu consolo. Sabe o que Davi está dizendo? Davi está falando assim, ó, eu não fico tranquilo quando eu faço meus próprios caminhos. Eu não fico tranquilo quando eu sigo os anseios do meu coração. Porque viver meu próprio caminho... Você sabe que o pastor lá da ovelha perdida, ele foi para resgatar ela, né? Sabia? Ele foi trazer ela de volta. Por quê, irmãos? A parábola não é a parábola da ovelha feliz. Não. A parábola da ovelha livre. A parábola da ovelha evangélica. Não. É a parábola da ovelha. Fala para o seu irmão assim, ó, não confie em você. Fala assim para ele, ó, não confie nos seus próprios caminhos. Fala assim para ele, ó, duvide das suas razões. Fala para ele, ó, seu coração é enganoso. Vamos olhar para Jesus, irmãos. Vamos voltar para Jesus. Então, felicidade é isso. Felicidade não é o que Deus me dá, mas quem eu sou. Eu sou uma ovelha. E tudo que uma ovelha precisa é de uma vara, de um cajado e da presença. Preparas uma mesa diante dos meus inimigos. A gente acha que quando Deus coloca uma mesa diante dos inimigos, é para Deus nos honrar na frente deles, né? Para eles verem como agora a gente é bom. Sabe para que Deus prepara uma mesa diante dos inimigos? Para você servir eles. Quando a palavra fala a respeito de Jesus na cruz, quando as profecias apontam para Jesus na cruz, a Bíblia diz que ele foi levado como uma... Vamos lá. A Bíblia diz que Jesus foi levado como uma... Todo mundo junto. A Bíblia diz que Jesus foi levado para a cruz como uma... Ovelha é o quê? Eu já tive o privilégio de ver uma ovelha sendo morta. Privilégio tipo assim, tadinha, né? Mas quando ela vai para a brasa, irmãos, é uma delícia. É muito bom ovelha na brasa. Mas vamos lá. Uma ovelha, quando ela é conduzida, irmão, ela não reclama, ela vai quietinha, chega a dar dó. Seu Paulo lá no sertão pegava ela, puxava assim, botava ela, parece que ela sabia que ia morrer. Eu vi um vídeo essa semana, ontem inclusive. Eu vi um cara impressionante. Eu vi um vídeo ontem do pastor indo sacrificar uma ovelha. Rapaz, tinha um tronco assim, onde ele colocava a ovelha para matar. Teve uma ovelha que foi e colocou a cabeça sozinha. Eu devia ter salvado esse vídeo. Alguém viu? Você viu? Eu vi ontem esse vídeo. É de verdade. A ovelha vai, coloca a cabeça ali. Rapaz, eu me constrangi. Eu falei, eu sou um bode. Eu falei, eu sou um bode. Eu tenho certeza que eu sou um bode. Os irmãos estão rindo da minha barba. Eles estão falando assim, parece um bode mesmo. Um bode velho. Eu sei, Rodrigo, que passou isso na tua cabeça.
Irmãos, sabe qual é a característica? O nome que se usa para o ato de Jesus na cruz? Como ovelha muda, foi levado ao matadouro. Tende em vós, Filipenses 2, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que foi obediente até a morte de... Por isso o Pai o exaltou. Irmãos, crente que luta por seus direitos e esbraveja para lá e para cá, refém dos seus orgulhos e vaidades, não é ovelha. Se é para ser parecido com Jesus, irmãos, como ovelha muda levado ao matadouro, tende em vós o mesmo sentimento. É por isso que Jesus fala: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quando perguntado, Jesus falou: eu não faço o que eu quero, eu faço o que eu vejo meu Pai fazer. Eu não falo o que eu quero, eu falo o que eu ouço meu Pai falar. Jesus era uma ovelha de Deus, ovelha do pastor. Jesus se colocou nesse lugar, irmãos, de obediência. Embora sendo Deus, não tomou de usurpação de ser igual a Deus, assumiu a forma de servo. Não é coincidência estarmos falando sobre isso no dia da ceia. Não é coincidência. Porque a ceia nos remete à ovelha muda que foi levado ao matadouro para ser entregue por amor de nós. Para ser entregue por amor. Irmão, se Jesus, como ovelha muda, manso e humilde, servo de todos os irmãos, se tornou o modelo da humanidade, por que nós estamos tentando imitar quem? Quem que você está tentando imitar? Você está querendo ser parecido com quem? Todo mundo quer ser parecido com Jesus, né? Chegou no templo, vou virar o templo aqui, né? Vou virar as mesas. Todo mundo quer, irmão. Quem é que não lê aquele texto, né? De Jesus entrou no templo, virou as mesas. Eu quero ser como Jesus, virar as mesas. Ninguém quer ser manso e humilde como Jesus. Eu quero ser como Jesus, de botar o dedo na cara dos religiosos. Porque... E manso e humilde, quem quer ser? Ovelha muda levada ao matadouro. Servo de todos os irmãos. Quem quer ser servo de todos os irmãos? Silêncio. O Senhor está corrigindo a nossa rota, amém? Por isso, irmãos, tem que ver. Se não vê, dá com a cara na parede. Quem não vê, mendiga. Quem não vê, mendiga. Quem não vê... Eu não estou falando de pedir dinheiro, tá, irmãos? Quem não vê, pede esmola. Eu não estou falando de dinheiro, amém? Quem não vê, não sabe para onde está indo. Quem não vê, o Senhor está corrigindo a nossa rota. É necessário que os nossos olhos se abram. Nós precisamos ter os nossos olhos abertos.
O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Foi no partir do pão que os olhos dos discípulos se abriram. E então eles viram o quê? Que estavam indo para o caminho errado, que estavam seguindo seus medos, que estavam seguindo suas inseguranças. Foi quando os olhos se abriram que eles viram que estavam seguindo suas decepções. Foi quando os olhos se abriram que eles perceberam que estavam indo para o lugar errado. Então eles tiveram que voltar, fazer um caminho de volta. Fala assim para o seu irmão: antes de você fazer um caminho de volta, você precisa orar para que seus olhos se abram. Gessé, mas é o seguinte, eu não estou vendo. Poxa, Deus me fez lembrar de uma coisa aqui. Vocês lembram quando Saulo estava indo a caminho de Damasco para perseguir a igreja? Vocês lembram desse texto? A Bíblia diz que um clarão aparece no meio do caminho. E o que acontece? Paulo fica... Cara, nós temos que ler esse texto. Sempre tem um teólogo perto de você que ele vai dar o texto, o versículo, o capítulo, tudo certo. Irmãos, por favor, vocês precisam entender isso, amém? Vamos entender junto isso aqui. Gessé, mas eu não estou vendo. Gessé, eu não consigo. Gessé, como é que eu faço para ver? Gessé, está difícil, eu oro, eu peço, Ou talvez você esteja dizendo: poxa, Gessé, eu estava orando errado o tempo todo, eu estava me relacionando, e agora o que eu faço? Mas Gessé, e se eu não ver hoje? Gessé, e se eu sair daqui hoje do mesmo jeito? Porque, irmãos, eu não quero ser fantasioso, tá? Dizer para você: vem aqui, vou botar a mão na sua cabeça e sua vida vai mudar. Mentira, não vai. Não é assim. Amém? Nunca acredite nisso. Não vai mudar. Não é assim. É um processo. Fala assim, ó, processo. Irmão, transformação é um processo. Santificação é um processo. É dia após dia, vida na vida, é um dia após o outro. De renúncia, de morte para o meu eu, para os meus anseios, para o engano do meu coração. É assim. Então, Gessé, eu saí do culto. Gessé, faz 2 anos que você fala isso, eu não estou vendo nada. Vamos lá. Versículo 3: enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Não é assim naqueles desenhos de criança? Aqueles desenhos de criança: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? A resposta foi: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Levante-se, entre na cidade onde lhe dirão o que fazer. Espera aí. O que está acontecendo aqui, irmãos? Está morrendo Saulo para nascer Paulo. Vamos entender isso. Eu também preciso entender. Deus falou isso agora. Vamos ver. Está morrendo Saulo para nascer quem? Paulo. Deus cega Saulo para todo o sistema religioso, para tudo aquilo que ele era, para aquilo que ele vivia. Quem é você? Uau, irmãos, quem mata a gente não é o diabo, é Deus. Quem destrói, quem desconstrói a velha criatura, quem destrói todas as coisas é Jesus. Foi Jesus que deixou Saulo cego. Foi Jesus que falou assim: ó, você não pode mais viver a vida que você está vivendo. Ele encontra Jesus no caminho. Como assim Jesus? Tá aqui? Quem é você? Sou eu, Jesus, aquele que você persegue. Jesus entrou no caminho de Saulo. Tá, Jesus, tá, como assim? E agora? Aí Jesus fala: você está cego agora, né? Ah, você está cego.
Você não pode ir para mais lugar nenhum. Você não vai para lugar nenhum agora. Gessé, eu estou cego, eu não sei para onde eu vou. Levante-se. Fica sentado. Levante-se. Entre na cidade. Versículo 6. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Irmãos, se você está seguindo Jesus para solucionar a sua vida, sem andar junto com seus irmãos, esquece. A única ovelha sozinha que tinha na Bíblia foi aquela que se perdeu. Todas as outras andam juntas. Entenda uma coisa: nós não vamos conseguir seguir Jesus sozinhos. Você não vai encontrar Jesus sozinho. Você não vai servir a Deus sozinho. Você não consegue viver a plenitude de Deus sozinho. Alguém lhe dirá o que deve ser feito. Se Jesus está dizendo, alguém lhe dirá, sabe quem que é esse alguém? É alguém que obedece, serve e segue a Jesus. Por isso as ovelhas, elas precisam andar juntas, amém? Por isso que a igreja existe. A igreja não é um clube especial, paralelo ou à parte do reino de Deus, não. É um lugar de pessoas que estão seguindo a mesma coisa. A igreja não é um ajuntamento de indivíduos, é o rebanho de Deus. É a família de Deus. É a casa de Deus feito de pedras vivas. Sabe o que Jesus está dizendo para Saulo? Saulo, você vai ter que parar de andar sozinho, seguindo os intentos do seu coração. Alguém lhe dirá o que deve ser feito. Não existe vida cristã individual, paralela, sozinho. Fala para o seu irmão, eu preciso de você. Fala assim para ela, alguém me dirá o que deve ser feito. Fala para ela. Pergunta para ela se você é ovelha ou bode. Fala assim para ela, eu preciso de uma ovelha. Fala para ela aí, eu preciso de uma ovelha que me ajude a ser ovelha. Irmãos, a igreja não é o lugar de você vir receber alguma coisa boa. A igreja é o lugar daqueles que estão seguindo Jesus, que tem uma coisa no seu coração, assim como Saulo, que ficou cego para aquilo que estava indo fazer. Eu não estou vendo, o que eu faço agora? Jesus fala, fica tranquilo, alguém vai te dizer o que deve ser feito. Eu sei que é ruim isso, mas você precisa do seu irmão. Eu sei que é muito difícil isso, não é gostoso. Gostoso é obedecer nosso coração, irmãos, isso que dá prazer. Mas seguir Jesus é descanso e tranquilidade. É a vara e o cajado que consolam. É não ter medo porque Ele está junto. Ele não me livra do vale da sombra e da morte, Ele me livra no vale. É por meio da presença. Alguém lhe dirá o que você precisa fazer. Feche os seus olhos e fala assim, Senhor, eu preciso quebrar o meu orgulho. Fala, irmão, assim, Jesus, por favor, quebra o meu orgulho. Jesus, por favor. Jesus, como é que quebra? Olha para mim. Sabe como é que a gente acha que Deus quebra o orgulho? Assim, ó. Receba uma quebra de orgulho agora. Tá. Sabe como é que quebra o orgulho? Eu vou te ensinar. O orgulho não se quebra com um milagre. O orgulho se quebra assim. Irmão, que cabelo, olha só. Sabe como é que quebra o orgulho? Presta atenção. Sabe como é que quebra o orgulho?
Baldo, cara, eu preciso de ajuda. As coisas não estão bem para mim. Tá difícil. Difícil vencer o meu eu, meus anseios, minhas vontades. Tô por aí, cara, tentando todo jeito, cara, mas parece que falta alguma coisa dentro de mim, cara. Cara, o que eu faço? Me ajuda, vou para onde? Para que lugar? A Bíblia diz isso. Alguém lhe dirá o que deve ser feito. O orgulho não sai, irmãos, com uma conferência, com um pregador. Não. Uma música boa. Não. O orgulho se quebra com sujeição, humildade, humilhação. Batismo de humildade não existe. Vocês já me viram orar isso, né? Que eu fico tão desesperado por unidade que eu peço: Senhor, você vai ter que fazer um milagre, eu não consigo ser humilde. Aí eu já clamo mas não adianta, não é batismo de humildade. Humildade se consegue assim, ó, é sujeição. Cara, pelo amor de Deus, me ajuda. Humildade e orgulho, irmãos, não tem remédio. Tem que morrer. Humildade e orgulho não se tratam, se expõem. Cara, me ajuda. Sabe o que vai acontecer? Nada. Você não vai mudar, não vai. Porque não é o fato de eu ir ali, agora eu tô leve. Sair, não. Todo dia você vai ter que fazer isso, quase todo dia, toda semana. Semana após semana, mês após mês. Porque o orgulho, irmãos, o pastor Luiz diz que foi o orgulho que tornou o diabo. Diz que é tão forte que ele veio antes do diabo. É brincadeira, né? Porque foi o orgulho que fez o diabo se sentir: não, eu sou igual a Deus, eu quero ser igual a Deus. O orgulho, irmãos, ele não acaba. Você mantém ele preso na gaiola, debaixo de sujeição. Quer ser humilde? Não tem nada que se faça a não ser: cara, me ajuda, eu preciso andar junto, me diz o que fazer. O que você vai fazer hoje? Eu preciso andar junto, eu preciso andar junto de alguém que me humilhe, alguém que me ajude, alguém que me coloque no lugar, alguém que me faça ser parecido com Jesus, alguém que me diga. Obrigado. Não tem remédio para orgulho, irmãos, não tem milagre para orgulho. É uma vida diante de Deus e dos meus irmãos. Vamos lá. Alguém te dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam, emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, irmãos, é junto, não tem jeito, é de mão dada. O que quebra o orgulho e nos leva à humildade é o outro. E levaram pela mão para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu, até que Deus mandou uma ovelha. Havia em Damasco quem? Havia quem em Damasco? Discípulo de Jesus. Irmão, procure um discípulo de Jesus para andar perto de você. Pare de querer cuidar dos outros. Amém? Pare de querer ser o salvador da vida. Não, procure um discípulo de Jesus que te ajude a colocar no lugar de humildade, de mansidão, de quebrantamento. Paulo estava cego, mas havia um discípulo de Jesus em Damasco. O Senhor apareceu para ele numa visão e falou: Ananias, eis-me aqui, Senhor. Levanta, vai à rua que se chama Direita, na casa de um homem chamado Judas. Procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está ele está fazendo o quê? Oração não é um aparato da igreja. Oração não é um adereço da igreja. A oração é um caso de vida ou morte para nós, irmãos.
a devoção é um caso de vida ou morte para nós. Aqui não diz o que Saulo orava, mas eu acho que em algum momento da oração dele ele falou: Senhor, abre os meus olhos. Por que você tira essa conclusão? Porque ele falou com Jesus, mas não via. Eu acho que Saulo, ali ele entendeu que Deus estava refazendo a vida dele, então ele falou: Senhor, já que o Senhor está falando comigo, já que o Senhor, o que o Senhor vai fazer comigo? Abre os meus olhos, ilumina o meu interior. Ele está orando e numa visão viu entrar um homem. Irmãos, Saulo teve uma visão. Cego. Como é que um cego tem uma visão, irmãos? Você está vendo como não estou falando de olhos naturais? Está vendo como não estou falando de uma imagem, de uma foto, de um boneco feito de gesso? Paulo estava cego e ele teve uma visão. E nessa visão, ele viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que curasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, Senhor, eu fiquei sabendo que esse homem, ele mata cristãos. Eu fiquei sabendo tudo que ele faz lá em Jerusalém. Aqui em Damasco, ele tem uma autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o seu nome. Mas o Senhor disse para Ananias: você é ovelha, você não faz o que você quer, vai. Porque esse é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto deve sofrer por meu nome. Você não vê? Está confuso? Que bom. Deus está matando a velha vida para nos fazer ver e nascer com os olhos nele. Jessé, está meio estranho, não estou entendendo muita coisa. Clame. Jessé, eu não estou entendendo as coisas, o que eu vim fazer nesse lugar? Está difícil, está complicado. Que bom. Imagina, irmão, se estivesse dando tudo certo. Já imaginou, irmão, se tudo estivesse acontecendo como a gente deseja? Então Ananias foi, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão. Saulo agora já chama Paulo de irmão. O Senhor Jesus, que apareceu para você no caminho para cá, me enviou para você. Volte a ver. E o quê? Não se faz igreja sem o Espírito, não se é crente sem o Espírito, não se obedece a Deus sem o Espírito, não se consegue ser manso e humilde sem o Espírito, não se vive sem o Espírito, não se nasce de novo sem o Espírito, não tem como. A visão da vontade do Senhor, irmãos, e a presença do Espírito são a mesma coisa, andam juntas. Imediatamente, caíram dos olhos algo como umas: filho de Davi, tem compaixão de mim, abre os meus olhos, faz as escamas caírem. E ele recuperou a vista. Tem alguma coisa que ainda nos impede. Tem alguma coisa ainda que nós estamos alimentando e sustentando, que nos rouba e nos tira a clareza do que Deus está fazendo. Aqui Paulo começa a sua jornada, sua caminhada em conhecer a Deus, em se aproximar. Paulo vai para um lugar, ele fica lá por quanto tempo? Paulo fica 2 anos, 3 anos? 2 anos Paulo fica recluso, aprendendo com os discípulos de Jesus, reaprendendo. A gente fala de tudo que Paulo fez, né? Mas esqueceu que ele ficou 2 anos, irmãos, quietinho, reaprendendo.
se desfazendo a gente quer trazer a religião junto com aquilo que a gente faz. Não. Jesus falou, você vai ficar lá 2 anos esperando, refazendo, reconstruindo, remodelando você. Então a gente fala, irmãos, de todos os livramentos que Paulo teve, de tudo que ele fez, do homem que ele era. Mas tudo que Deus fez por ele foi para o cumprimento da sua vontade. E é esse homem que nos deixou fundamentos para a igreja, que estando preso nos fala sobre liberdade, que sendo perseguido nos fala sobre a alegria de viver uma vida diante de Jesus, que sendo rejeitado, naufrágio, tantas coisas, nos fala sobre o que é ser livre, nos fala sobre o que é obediência, nos fala sobre amar a Jesus, nos fala sobre deixar tudo para trás para conhecer a Cristo de verdade. E no partir do pão, os olhos se abriram. É por isso que hoje estamos aqui. É por isso que você não recebeu um kit da ceia na sua casa para tomar a ceia sozinho com Jesus, porque não dá para tomar a ceia com Jesus sem o corpo. Vou repetir isso. É por isso que você não recebeu um kit da ceia para tomar a sua ceia em casa sozinho, porque não tem como participar do corpo de Jesus se não for por meio dos membros. Não tem como ser participante do corpo de Jesus sem os meus irmãos. Não tem como eu ser participante de Jesus sem participar do corpo. Eis aqui o corpo de Cristo. Amém? Não sei quanto a você, mas eu estou constrangido nesses dias a clamar a Deus por um batismo do seu Espírito, clamar por um derramar que eu nunca recebi, que eu nunca vi. Eu não sei quanto a você, mas eu estou disposto a andar um pouco, 1 milha a mais com os meus irmãos, se sujeitar 1 milha a mais, trabalhar 1 milha a mais. O irmão aqui falou comigo, foram 14 anos que Paulo ficou de anonimato antes de começar o ministério. Não é num curso que a gente vira um discípulo de Jesus, amém? Não é numa sala de aula. A sala de aula nos ensina muita coisa, irmãos, boa, mas é a vida na vida, é a vida na vida que nos torna mansos e humildes e habilitados a sermos como Ele. Eu estou inclinando meu coração nesses dias para isso, e eu vim oferecer isso a você também nessa manhã. A oportunidade, irmãos, de nós nos voltarmos para Jesus mais uma vez, de verdade, de no partir do pão baixarmos um pouco mais o nosso ímpeto para dizer: Senhor, me ajuda a ser mais como você é. Quero te convidar a ficar em pé. Eu quero te convidar, você que quer insistir um pouco mais, amém? Você que mês após mês, semana após semana, está dizendo: eu não vou desistir desse lugar, eu quero o Senhor. Enquanto nós estivermos aqui cantando, eu quero te convidar a participar da mesa de Cristo, amém? Eu quero te convidar a você quebrar os seus conceitos e preconceitos e dar uma chance nesse dia para alguém que pegue você pela mão e te leve, amém? Até esse lugar mais próximo de Cristo. Sabe qual lugar mais próximo de Cristo você pode estar? Irmãos, sabe qual lugar mais próximo de Cristo você pode estar? Sozinho que não é, em comunhão, na mesa. Esperem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. O Senhor está nos levando de volta, irmãos, para aquele lugar.
está nos levando de volta para um lugar de humildade, de paixão verdadeira e genuína por Jesus. Eis a mesa de Cristo. Eu quero te convidar nessa manhã, você pegar o pão, pegar o cálice e dizer: Senhor, eu quero uma aliança contigo e com os meus irmãos, com o seu corpo, Senhor. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com amor? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com? Se você quiser ficar aqui na frente, pode ficar. Arreda as cadeiras aí. Se quiser, fica aqui na frente. Pode arredar as cadeiras. Venha e fique aqui. Fique ao redor da mesa, amém? Tira as cadeiras aí. Pode arredar as cadeiras. Sabe que o esperamos e a partir do pão. Fique ao redor da mesa, vem. Os olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. E ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. E ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. E ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. E ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos
tua voz, os nossos corações queimam de amor. Todas as vezes que nós ferimos os nossos irmãos, escute isso, todas as vezes que você foge ou fere os seus irmãos, todas as vezes que você fere ou foge da comunhão, Jesus chega na tua frente e fala: por que me persegue? Não, Jesus, mas eu não estou te perseguindo, é que eu não gosto dos crentes. Por que você me persegue? Eles são meu corpo. Todas as vezes que a gente foge da comunhão, todas as vezes que a gente foge da sujeição, a gente está perseguindo o corpo de Cristo. Eu sei que é intencional, eu sei que a gente não faz isso porque quer, eu sei que a gente não tem, às vezes não quer o mal com ninguém, a gente só não quer estar muito perto, né? Não sei, mas Saulo, por que me persegue? Eu acho que quando Saulo tem a visão clara de Jesus, quando Paulo vê Jesus no caminho, eu acho que ele tem uma visão do corpo também. Ele tem uma visão dos irmãos que talvez ele estava indo perseguir, ou daqueles que ele tinha perseguido. É como se Jesus estivesse na frente daqueles que ele está. Por que você me persegue, Paulo? Um negócio é comigo. Eu não sei se você já foi comprar a briga do seu filho em algum lugar. Eu ainda não precisei passar por isso. Não sei se você já foi comprar a briga, ou se alguém fez alguma coisa para o teu filho e você sentiu, isso já aconteceu, e você já sentiu lá no fundo da sua alma. Alguém aqui já viu seu filho ser ofendido ou alguma coisa, e lá dentro de você, irmão, parece que saltou um leão assim. Foi isso que Jesus fez. Jesus chegou na frente de Saulo e falou: qual é? O que está pegando? Não, Jesus, mas não, você é um cara legal. Jesus, eu te amo. Você não me ama. Você não ama meu corpo? Não, Jesus, mas eu quero te servir. Você está me perseguindo. Você está fugindo de mim. Não, Senhor, mas todos os dias eu oro, eu leio a Bíblia, eu faço. Não, você está me perseguindo. Como, Jesus? Cadê os seus irmãos? Lembra quando Caim matou Abel? Lembra quando Caim matou Abel? Qual é a primeira pergunta que Deus faz para Caim? Caim, onde está o seu irmão? Caim fez assim: eu tenho alguma coisa a ver com ele? Está vendo, irmãos, que a morte, por isso que Jesus falou, a lei diz que quem cometesse suicídio, aí Jesus fala: eu porém vos digo, aquele que pensar mal do seu irmão. Aonde começou a morte de Abel? No coração de Caim. É por isso que Caim foi alertado: Caim, o pecado está à sua porta. Caim, por que aconteceu? Caim, seu semblante caiu, o que aconteceu? Eu, porém, vos digo, aquele que pensar mal, cometeu homicídio. Nós somos assassinos, irmãos, perseguidores do corpo de Cristo. Mas a religião diz que se eu dar oferta, o dízimo, orar e tudo, está tudo certo com Deus. Não. Saulo, por que me persegue? Sabe quando é que Saulo se tornou um discípulo de Jesus? Não é quando ele saiu por aí pregando, irmãos. É nesses anos que ele passou sendo um com seus irmãos, sendo ninguém, sendo nada. Cadê a história de Paulo? Quem Paulo era antes? Sabe como se torna um discípulo de Jesus? Não é quando você sabe pregar a Bíblia, quando você entende, conhece, agora eu canto, eu faço isso, eu faço aquilo. Não.
é quando você se sujeita a se misturar no corpo. Saulo, por que me persegue? Alguém vai te pegar pela mão, Saulo, e vai te ensinar. Alguém vai te ensinar o que é servir a Deus. Você sabia que Saulo cometia assassinato em nome de Deus? Saulo era um protetor da lei. Ele estava indo perseguir os cristãos para servir a Deus. A religião mata, irmãos. A religião mata. Porque fere o corpo. Porque nos tira da sujeição, da humildade, da unidade. Não existe unidade sem o seu irmão. Esse é o sentido da igreja. Você não está aqui, irmãos, para me aplaudir. Você não está aqui para me fazer realizar meu sonho. Você está aqui porque esse é o desejo de Deus. Que sejamos um, o seu corpo. Que edifiquemos uma casa para Ele nessa cidade, nessa nação. Que todos nós, dando um passo atrás, aparecendo ou não, façamos dele um nome elevado, façamos dele o primeiro, a primazia da igreja. Você acha que é bom estar aqui na frente com o microfone na mão? Irmãos, é o mais difícil, porque eu corro o risco de querer roubar a primazia de Cristo. Você não, talvez não. Você está ali, está varrendo a igreja, limpando o banheiro, passando o aspirador, dobrando a toalha, enrolando os cabos. Aqui sim. Aqui sim é o risco de roubar a primazia, de colocar o nome na frente, a imagem na frente, de manipular a massa para meu benefício. Não. Mas o propósito é que sejamos um, para que Ele olhe para essa casa e diga: encontrei um lugar para repousar minha presença na cidade de Braga, na nação portuguesa. Encontrei um lugar porque eu quero descer e tocar essa nação, tocar esse povo. Por isso que para nós, sabe o que resta para nós? Aquele que quer ser meu discípulo, tome a cruz e siga-me. Amém? Vamos juntos. Vamos juntos, amém? Vamos dispor nossos corações, dispor nosso... Você não precisa olhar para mim, não sabe, não veja Cristo, não me veja como um pedágio para Cristo, amém? Não veja esse lugar como um pedágio para Cristo, mas Cristo está aqui. Basta 2 ou 3, não em seus próprios nomes, em nome dele, ele está presente. Então não seja você aquele que não está em nome dele. Olhe para as ovelhas nesses dias, amém? E vamos. Pai, nós reconhecemos quem tu és. Pedimos que nos ajude a entendermos aquilo que somos. Dá-nos, Senhor, restaura a nossa identidade, Senhor, como igreja. Restaura a nossa identidade, Senhor, para que, Pai, encontremos descanso, consolo em quem você é, Senhor. Ajuda-nos a olhar para os nossos irmãos, olhar uns para os outros como o corpo de Cristo, em amor, em cuidado, em zelo e compaixão, humilhando nossa carne, humilhando nosso orgulho. Pai, a fim de que por meio da unidade o seu nome seja elevado. Esse é o seu corpo, partido por amor do seu povo, partido, entregue somente por amor, sem esperar nada em troca, somente por amor, por mansidão e humildade, sujeição se entregou. Nós reconhecemos nessa mesa, Senhor, nós reconhecemos e confessamos aqui: Tu és a vida, Tu és o autor da vida, Tu és a salvação, e nós queremos mais de Ti, nós queremos andar contigo.
participamos do pão. E ao partir do pão, nossos olhos se abrem, reconhecer. Olha aqui. Não vai acontecer uma mágica na ceia. Amém? Você lembra da igreja primitiva? A primeira igreja. A Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração e a ceia não vai cometer um milagre na sua vida. Sabe quando? Gessema, você acabou de dizer que no partir do pão os olhos se abrem. Sim. E perseveravam no partir do pão. Era muito fácil, irmãos. Vim receber o milagre e continuar a minha vida. Você vê quando você vê por meio do corpo. Você vê quando você está ligado no corpo. Tira esses olhos daqui, irmãos. Tira os olhos desse corpo e coloca aqui em cima. Ele não vê mais nada. Ele não serve para nada. Coloca ele no corpo. O lugar dos olhos, a função dele é conectada ao corpo, não a vida fora do corpo. Então, como que no partir do pão eu vejo? E perseveravam no partir do pão. Lamento em dizer, irmãos, mas é daqui até o fim, partindo o pão com os irmãos. Não queria te dar essa má notícia, mas é de hoje até o fim, partindo o pão, semana após semana, mês após mês, dia após dia, servindo uns aos outros, se cansando, se deixando gastar, se incomodando, passando por provações, por humilhações, por diferenças, mas é perseverando no partir do pão. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por quem Tu és. Nessa mesa, nós não queremos estar, Senhor, altivos, em pé de igualdade contigo. Não. Nós queremos nos rebaixar diante de Ti, Senhor, reconhecendo que ovelhas somos nós, o Senhor é o pastor. Reconhecendo que não a nós a igreja, mas ao Seu nome a glória na igreja. Reconhecendo que eu diminua para que o Senhor cresça. Senhor, se for para Você ser conhecido nessa nação, e eu precisar recuar, ai. Já parou para pensar que muitas vezes a gente quer que Jesus seja conhecido na nação por causa da minha pregação? Não, Gessé, você não está entendendo, mas é que eu amo tanto essa nação, que eu quero pregar. Mas e se para Cristo for conhecido na nação, eu tenho que me misturar com os meus irmãos? Eu tenho que me misturar, eu desapareço. Eu sou só mais um na multidão. Eu sou só mais um nessa fila, nesse aprisco do Senhor. Porque Jesus disse que seria conhecido por meio de indivíduos que se tornariam um. João 17, 21. Quando vocês forem um, o mundo saberá que o Pai me enviou. Eu não estou, irmãos, eu não quero que Portugal conheça Jesus por mim. Isso não é bíblico. Eu não quero que Portugal conheça Jesus pela minha mensagem. Isso não é bíblico. Eu não quero que Portugal seja impactado pela nossa igreja. Isso não é bíblico. Eu tenho que me rebaixar se eu quiser que Cristo seja conhecido. Eu tenho que diminuir. Eu tenho que dar um passo atrás. Porque o que revela Jesus não é o Gessé, não é a pregação, não é o culto de domingo, é a unidade. É necessário morrer. Nós queremos, Pai, nessa manhã reconhecer tudo isso, renovar nossa aliança contigo, gratos por mais uma medida de misericórdia nessa manhã, gratos por mais uma medida de perdão e graça oferecidos a nós, e a oportunidade de fazermos um caminho de volta até o Senhor.
Por isso nós renovamos nossa aliança com o Senhor e com os nossos irmãos aqui, para dizer: Senhor, seja o primeiro nessa casa, seja estabelecido aqui seu nome, desencortina os nossos olhos de novo e de novo, tira as escamas, faz cair as escamas, ilumina o nosso interior, Senhor, nós queremos te ver. Mansos e humildes como o Senhor, como ovelhas mudas, obediente até a morte, nós nos sujeitamos, Senhor. Obrigado por seu sangue derramado por nós. Obrigado, Senhor. Participamos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos. Amém. Obrigado, amém, pelo coração de vocês, pela disposição de construir, de edificar, amém. Ninguém faz nada sozinho. Nós não estamos aqui por um projeto e plano pessoal. Ninguém aqui está seguindo carreira. Sei que é difícil você acreditar nisso, que talvez o que a gente vê é diferente, mas dê uma chance aos seus irmãos, amém? Dê uma chance aos seus irmãos, porque talvez o que ele precisa está em você também. Você precisa dele, mas tem algo em nós que nós precisamos, que está em você. Isso aqui não é um prédio alugado para que você venha participar. A casa de Deus é invisível, feita por pedras vivas. E não dá para edificar nada se não for por meio da comunhão, da unidade. Então, se estamos vivendo algo, por mais pequeno e inexpressivo que seja, é por causa do coração de cada um aqui. Amém? Se algo está acontecendo, se o Senhor está com graça e misericórdia nesses dias, o Senhor está fazendo, Gessé, é por causa do coração e da disposição de cada um aqui. Amém? Só persevere. Só isso. Gessé, o que eu faço? Só persevere. Tá, Gessé, tá beleza, mas o que eu faço? Só persevere. Isso aqui, irmãos, fazer, arrumar, organizar, cantar, tocar, isso é um detalhe. Isso aqui dá para fazer tudo sem isso aqui, mas sem perseverança não. Quem não persevera não vai ver, não desfruta, não prova. Tá, Gessé, beleza, vou perseverar, mas o que mais? Não, só persevera. No caminho a gente vai entender, a gente vai descobrir junto. Eu também não tenho resposta para tudo, não sei dizer tudo,
Mas no caminho a gente vai ver. É Deus que está edificando, irmãos, não sou eu. Amém? Segundo o que a Bíblia diz, quem edifica a igreja são os santos, não é o pastor. O pastor é uma ferramenta de desenvolvimento. O pastor é uma ferramenta para equipar você, desenvolver, ensinar, te levar à maturidade. Mas quem edifica são as pedras vivas. Amém? Hoje é uma boa oportunidade, vamos almoçar juntos. Se você não sabia do almoço, você é nosso convidado, amém? Vamos almoçar juntos, é uma oportunidade, irmãos, de conhecermos, conversarmos. É uma oportunidade de você ver meus defeitos, amém? Você vai ver meus defeitos, vai ver o defeito dos seus irmãos, e você vai ver muito, mas muito mesmo. Basta um almoço aqui, você vai sair daqui com uma lista de defeitos. Esse lado daqui mesmo, esse lado de cá, ó, pesado aqui. Mas é assim, o que nos divide, irmãos, não é a teologia, sabia? É a nossa arrogância. Então vamos deixar ela fora e ver a Cristo nesses dias. Eu não posso deixar de te despedir sem dar a oportunidade de você ofertar, de você que trouxe o dízimo, você que quer ser um com o que Deus está fazendo também por meio das ofertas e dos dízimos. Não tem como dividir as coisas, amém? Eu quero falar aqui aos membros dessa casa. Você que não é membro dessa casa, só ouça, né? Mas não é para você essa mensagem. Aos membros dessa casa, nós estamos em tempo de expansão. Vocês estão vendo, vocês estão percebendo. E eu não vou te pedir nada daquilo que você não possa dar, amém? Amém? Eu não vou te pedir nada daquilo que você não possa dar. Eu só te encorajo a não reter aquilo que você pode. Foi por causa de um menino que deu 5 pães e 2 peixes que uma multidão foi alimentada. Então o pouco no reino alimenta uma multidão. Então não faça loucura, por favor. Não faça loucura, não faça o que você não pode, mas não deixe de fazer o que você pode. Não deixe de se colocar naquilo que Deus está fazendo. E os recursos, irmãos, falam do nosso coração. É a única coisa que Deus chama de Senhor na Bíblia. Ele diz, não pode servir a dois, ou a Deus, ou ao dinheiro, ou a mamon. Então não deixe que essas coisas governem sobre você. Quando você se coloca com tudo que é e que tem, amém? Tudo que você está vendo aqui, a expansão, talvez você olha para isso aqui e fala, rapaz, recebe onde é que está vindo o dinheiro? Não está vindo dinheiro, irmão. Eu não sei como que está fazendo. O irmão ali chegou e falou, não, eu sei construir, deixa que eu construo. O outro sabe mexer na elétrica, não, deixa que eu faço. De vez em quando chega um caminhão de material aqui que a gente também não sabe de onde vem, mas chega. Porque nós não temos como fazer. Nós não temos dinheiro para fazer. E eu também não estou pedindo teu dinheiro para fazer. Eu estou pedindo a sua participação nisso. Talvez seja com o dinheiro também, não sei. Mas isso o Senhor vai comunicar ao seu coração. Eu só tenho uma coisa para dizer. Deus está fazendo sem a gente ter dinheiro. Eu só não quero ficar de fora, né? Eu não quero ficar sentado assistindo. Então eu te convido nesses dias você olhar para isso aqui como parte daquilo que Deus está fazendo.